Amém. Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo nesta noite e eu quero compartilhar com vocês esta conversa que o Senhor teve comigo nesta noite. E nesta noite, o Senhor me levou a Israel. Há poucos momentos atrás, o Senhor me levou a Israel. E enquanto eu estava lá, Ele me mostrou algo muito temível. Aquilo pelo qual o Messias passou. Ele me mostrou o custo, o preço da sua salvação. E eu vi, quando o Messias estava lá, e ele estava falando com alguém que estava de pé num lugar onde havia muita glória. Ele estava falando com o Senhor. E então, ele estava reportando. Eu vou dar exatamente a forma como aconteceu nesta tremenda visão do Senhor. Ele estava reportando ao ser superior, ao Senhor na glória do seu lado. Não, porque eu olhava para ele no nosso lado, do seu lado esquerdo. E o Messias estava em agonia, e eu chorei muito neste sonho, nas visões dentro deste sonho. Novamente eu vi os sonhos do Senhor, e no sonho eu vi as visões de Yahweh. E eu vi o Messias em Israel, o Senhor me levou a Israel e eu ouvi, e ele estava reportando para o Senhor Deus Todo-Poderoso a massiva glória, aquele que estava de pé e a glória o cobria à esquerda, e o Messias estava reportando. Havia muitas pessoas lá em Israel, e o Messias estava reportando. E eu vou dar em verbatim exatamente como ele disse. Ele estava mostrando o buraco dos pregos nas suas mãos. E ele, na verdade, chorava. Então, eu chorei muito naquele sonho. Eu chorei descontroladamente até acordar. O Messias, o nosso Senhor e Salvador, estava chorando e reportando que, veja, eles furaram as minhas mãos. Ele estava reportando para o Pai, aqueles que estavam de pé à esquerda, totalmente coberto com glória. Nós podíamos ver alguém de pé lá dentro da glória. E ele estava reportando quando ele veio, porque ele veio até o Messias. Então o Messias estava reportando, veja, eles furaram as minhas mãos. E quando ele mostrou as suas mãos, havia sangue. Então, o que o Senhor fez? Ele me fez sentir a dor que o Messias sentiu quando ele estava descrevendo para o Pai. Então eu fui quebrado e chorei ao ver tanta dor pela qual o Messias passou, enquanto ele mostrava os buracos do prego nas suas mãos. Então ele descrevia aquela dor para o Senhor Deus, e ele disse, veja, eles me furaram quando tu não estavas aqui. Quando tu não estavas aqui, eles me furaram. E ele estava apontando para aquela população que estava lá, que eles o tinham furado. Então sangue saía dos seus dedos, das mãos que estavam furadas. Sangue estava pingando. Então, novamente, quando ele estava demonstrando, então muito sangue começou a derramar do buraco do prego. Derramou e manchou o lugar inteiro. Derramou e uma parte o cobriu. E uma parte do sangue tocou nas vestes dele. Enquanto ele estava reportando para o Pai, veja, é como se ele dissesse, veja, quando tu não estavas aqui, então eles vieram e me furaram. Então eu me quebrei e chorei muito amargamente quando ele dizia, este povo me furou quando nós estávamos em Israel. Eu chorei muito amargamente há poucos minutos atrás nesta tremenda visão do Senhor. Eu chorei muito amargamente. A Bíblia diz no livro dos Salmos 22, versículo 16, cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercou. Novamente, cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercou. Eles traspassaram-me
as mãos e os pés. And when you read the book of Isaiah, E quando você lê o livro de Isaías, chapter Isaías, 53, capítulo says the 53, ele diz o seguinte, Isaiah chapter Isaías, 53, capítulo 53, verse 5, versículo 5, ele diz, but he was mas pierced ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. to the book of Se Zechariah, abrirmos no livro de Zacarias, abram no livro de Zacarias, Zacarias, chapter 13. capítulo 13. In Zechariah Em chapter 13, Zacarias, this is what it capítulo says. 13, isto é o que ele diz. Zechariah comes Zacarias right before Malachi. É um pouco antes, é antes de Malaquias, Chapter 13 of Zechariah, verse capítulo 13 63. de Zacarias, no versículo 6, ele diz, se alguém lhe perguntar, What are these wounds? que feridas são estas no seu corpo? They will answer, Então ele responderá, the wounds estas são as feridas com que fui ferido of my friends. na casa dos meus amigos. Em outras palavras, quando eu desci lá, eles me feriram. Então, novamente, naquela tremenda visão, ele estava reportando para Deus Pai, aquele que estava à esquerda, mas a glória é imensa, mas eu podia ver alguém de pé lá dentro da glória, e ele dizia novamente, eu estou dando os detalhes gráficos. Quando tu não estavas aqui, veja, eles traspassaram as minhas mãos. Ele mostrava as duas mãos e então o sangue estava pingando. E quando ele mostrou, então muito sangue começou a fluir das suas mãos, daquele buraco dos pregos. Então ele também disse que quando eles me traspassaram, então é por isso que eu fugi daqui. Eu fugi daqui. Isto me doeu demais. Então, isto significa que quando ele foi transpassado, ele veio para encontrar os seus discípulos na Galileia e então, depois disso, ele partiu. Ele partiu, um Salvador rejeitado. Mas para nós, neste dia, nós podemos recebê-lo, nós podemos aceitá-lo. Onde ele foi rejeitado, nós hoje podemos recebê-lo. Nós podemos recebê-lo como nosso Salvador e Senhor, nosso abençoado Salvador. Porque o Messias foi rejeitado, foi abandonado, foi totalmente rejeitado por causa de vocês. Se você for ao livro do Gênesis, capítulo 3, ele diz o seguinte, se você abrir no versículo 24, ele diz, depois de expulsar, este é Deus Pai, depois dele expulsar o homem para fora do jardim do Éden, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, esta é a rejeição que nós sofremos. Esta é a rejeição que nós sofremos devido ao pecado. Condenados à rejeição, condenados totalmente à separação, totalmente lançados fora, porque Deus é totalmente separado do pecado. Deus Jeová, este que nós adoramos, meu amigo, ele é santo, 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 extremamente santo. Entretanto, quando você abre no livro de Mateus, capítulo 27, Mateus 27, versículo 46, veja o que ele diz. Começando no 45, e houve trevas sobre toda a terra, uma escuridão incomum, estranha, veio sobre a terra. Por volta das 3 horas da tarde, isto é agora quando a porta foi fechada para ele o céu. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, o que significa,
meu Deus, por que me abandonaste? Então ele foi totalmente rejeitado. Quando alguns daqueles que estavam lá ouviram isso, disseram, veja, ele está chamando Elias. Então, ele foi rejeitado, enquanto que em Gênesis 3:24, nós fomos expulsos por causa do pecado, mas agora, quando ele veio para nos redimir e pagar o preço pelo qual ele foi transpassado, em Mateus 27:46, ele clama. Trevas tinham cobrido a terra. Era uma escuridão muito estranha que fechou sobre a terra. As trevas cobriram a terra e então ele foi rejeitado e clamou. Ele foi abandonado. Entretanto, quando você olha a profecia que profetizou isto no livro dos Salmos 22, a profecia que profetizou isto, em Salmos 22, versículo 1, ele diz o seguinte, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de mim, longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos, longe dos meus gritos de angústia. A profecia que profetizou de que ele viria para receber a rejeição, a separação de Deus que era para vocês devido ao pecado. E ele vem agora, que ele mesmo seria rejeitado, para que agora vocês pudessem ser aceitos. É impressionante o que o Senhor me mostrou nesta noite. Ele estava dizendo para Deus Pai que, veja, quando tu estavas longe, eu estou traduzindo exatamente como é. Eu sei que enquanto eu estava na cruz, quando o céu fechou, quando eu fui para redimi-los, enquanto eu estava lá, eu estou traduzindo exatamente como é, como a forma exata como ele disse. Enquanto tu estavas longe, foi isso que eles fizeram comigo. Transpassaram as minhas mãos naquela tremenda visão do Senhor. Eu vi o sonho, então a visão dentro do sonho. João capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, de tempos imemoráveis, de eternidade a eternidade, ele nunca havia se separado do Pai. Mas por causa do pecado, o pecado separou vocês dele. Então, ele teve que vir e receber a separação. Ele teve que vir e ser homem. Foi Deus que teve que alcançar o homem para salvar o homem do juízo do pecado, da separação de Deus, da presença de Deus que veio sobre o homem por causa do pecado. Não foi o homem que construiu as escadas ou a Torre de Babel em Gênesis 11. Não. Foi Deus que alcançou o homem na escada que você vê no livro de Gênesis 28, versículos de 10 até 12, a escada de Jacó. A escada de Jacó que Deus me mostrou recentemente em 15 de janeiro do ano de 2017. Foi Deus que tornou-se homem, não foi o homem que tornou-se Deus. Foi Deus que se despiu da sua glória. Se você ver no livro de Filipenses, capítulo 2, foi Deus que se despiu da sua glória, se humilhou e veio, e ele foi traspassado e foi separado do Pai. E o Senhor me fez vê-lo hoje, clamando para o Pai, dizendo, enquanto tu não estavas aqui, foi isso que eles fizeram comigo. Eu espero que a partir de hoje ninguém mais rejeite Jesus. Quando você vê isto hoje, você tem que celebrá-lo. Então ele foi separado e gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Em alta voz, ele gritou, Deus separou-se dele. Uma situação terrível, povo abençoado. E é por isso
Cristo foi abandonado por nós para que Deus pudesse nos aceitar. E é por isso que no livro de Mateus 27, 50 e 51, ele diz o seguinte, ele diz, e quando Jesus clamou novamente em alta voz, ele entregou o seu Espírito. Agora ele foi separado de Deus pela primeira vez, porque ele queria que nós fôssemos aceitos, não mais separados. Versículo 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esta separação de Deus, que se chama inferno. Inferno é literalmente separação de Deus. O salário do pecado é o inferno. Então, ele removeu as pessoas que tinham descido. Esta ressurreição daquele povo santo representam aqueles que creem agora. Ele os removeu da separação de Deus e os trouxe de volta a Deus, a vida com Deus, a presença de Deus. Então Jesus separou-se totalmente, ele foi totalmente separado de Deus. E hoje eu o ouvi falar com o Pai por vós. E ele estava dizendo, enquanto tu estavas longe, veja o que eles fizeram comigo. Na verdade, ele disse, deixe-me dar-lhes mais detalhe. Todos eles se reuniram ao meu redor e eles me traspassaram. Mas era mais como se a interpretação, é como se houvesse uma imagem quando ele disse isso. É como se eles se juntaram ao meu redor e me apedrejaram, fazendo justiça em mim. Me apedrejaram, foi assim que eu senti. Então o Senhor me fez sentir a dor exata dos pregos que ele estava descrevendo. Então eu chorei muito amargamente, porque foi tanta dor que ele sentiu, e eu pensei, como que o meu Senhor pôde passar por isso, e entretanto ser rejeitado? E até mesmo esta geração, até mesmo a igreja o rejeitou. Eles agora estão fazendo as suas próprias coisas. Ele está acostumado com a rejeição. A igreja que recebeu Cristo e deveria consolá-lo, eles também o rejeitaram, abandonaram a cruz, o buraco dos cravos, os pregos. A cruz e os pregos eles abandonaram agora. O livro de João 19:30, ele diz o seguinte, ele diz, tendo provado a bebida, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele estava clamando ao Pai. Nesta noite o Senhor me levou a Israel e ele estava mostrando para o Pai o povo de Israel e então do lado esquerdo. Porque eu estava de pé. Então o Pai estava à esquerda e ele falava com o Pai. E então a glória do Pai estava lá e Jesus falava com o Pai dentro da glória. Então nesta noite, é por isso que Isaías 53, em Isaías capítulo 53, ele diz o seguinte. Isaías 53, versículo 11, ele está dizendo, depois que ele sofreu, depois do sofrimento, ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Vocês veem agora, ele sofreu para nos justificar, ele para nos levar de volta à presença de Deus, para trazer justiça e santidade para nós, em vez de morte agora, justiça, em vez de sermos lançados fora, para finalmente sermos aceitos na presença de Deus. Lembrem-se Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde nós fomos cortados fora e deveríamos morrer eternamente assim. Totalmente separados de Deus. Capítulo 3, os dois querubins com espadas flamejantes, fechando o caminho onde Deus Pai está. A árvore da vida. A árvore da vida é onde Deus Pai está.
Isto é paraíso. Este é paraíso, a presença de Deus. Mas depois do pecado, o homem foi expulso. E quando ele foi expulso, ele estava dizendo para o Pai no sonho, na visão do sonho, ele estava dizendo... Naquela visão ele estava dizendo, enquanto tu estavas longe, este povo aqui, eles me traspassaram. É como se todos tivessem me injustiçado. Todos me cercaram e me apedrejaram. Então ele me fez sentir isto, a conversa interior. Todos vieram contra mim e injustamente fizeram isto comigo. Ele estava reportando para o Pai. E é por isso que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 9, ele diz o seguinte, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ele diz, e eles cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e quebrar-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Isto agora é a compra que ele mostrou para o Pai, o que ele fez. É isto que ele está dizendo, a compra de todos os povos para que agora vocês possam ter acesso a Deus. Não brinque com esta salvação. Estes milagres que você o vê fazendo aqui, estas maravilhas que o sangue e a cruz de Jesus estão fazendo, por favor, honra-os, receba-os com honra, porque veja como Cristo chorou diante do Pai hoje. Como o Senhor me mostrou como aconteceu lá, quando ele foi ferido e machucado, quando o Messias foi ferido na cruz, e ele estava reportando para o Pai dizendo, enquanto tu estavas longe, foi isto que eles fizeram comigo. Então, um pouco de sangue estava saindo, então ele mostrou, ele abriu as palmas das suas mãos e mostrou para o Pai, então muito sangue começou a fluir. Mas o propósito disso é que eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos. E então eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões, reino e sacerdote para servir ao nosso Deus. Veja esta aceitação, compara isso com o livro do Gênesis 3:24, quando a porta foi fechada. O juízo foi executado com espadas flamejantes, como um símbolo do juízo de Deus, que tem que haver uma morte antes de vocês entrarem aqui. Sangue tem que fluir. Então reinarão sobre a terra. Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então eu ouvi que todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Vejam isto. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. O Cordeiro que foi ferido, sangrando, eu ouvi, agora ele está no centro do trono, e ele estava reportando ao Pai o que eles fizeram com ele enquanto o Pai estava longe. Aquelas 3 horas de escuridão quando o céu fechou. Entretanto, desde o princípio, nunca, jamais eles tinham sido separados. Deus nunca havia se separado do Filho. Então, eles continuaram eternamente, eles não têm princípio. Eles são assim para sempre. E ele diz no livro de João 19:30, ele diz o seguinte, quando ele recebeu a bebida, ele disse, está consumado. Então, ele diz, ele entregou o seu espírito. E ele disse, está consumado. Ele consumou. Mas ele estava com sede.
Porque se você olhar o versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, para que a profecia dos profetas se cumprissem a respeito do Messias, daquilo que ele viria para fazer, que agora estava completo, quando ele soube que estava consumado. Então, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E nesta tremenda visão da noite, hoje que o Senhor me deu, eu também senti a sede que ele sentiu. Foi uma visão curta, mas havia tanto lá a dor. E o Senhor me fez sentir a dor pela qual o Messias passou. A dor foi uma dor muito insuportável e eu chorei descontroladamente. Então eu pulei e acordei. E havia uma vasilha com vinagre de vinho lá. Então ele estava sedento e eles embeberam em uma esponja, significando eles abusaram dele. Eles pegaram vinagre de vinho, um nazireu, e tocaram na língua dele. Eles o tocaram com vinho. Se este que fala com vocês, estes profetas do Senhor que falam com vocês agora, não podem tocar com vinho na língua, nem mesmo uvas eu posso tocar com a minha língua, quanto mais o Santíssimo Messias sendo corrompido com vinagre de vinho. Vocês estão entendendo o custo e o preço. Entretanto, no livro de Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 24, ele diz o seguinte. Ele diz, Lucas 16, 24, ele diz: então chamou-o, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo agonia neste fogo. A minha língua está sedenta, eu estou com sede, a minha língua está grudada no céu da minha boca. Esta é a sede que nós devemos sentir quando nós estamos separados no fogo do inferno. Então ele gritou: eu tenho sede. A língua dele estava grudada no céu da sua boca, e você vê que esta é a mesma sede que o homem rico sentiu no inferno enquanto ele estava em tormento. Jesus sentiu sede por nós, e nesta noite o Senhor me mostrou, quando ele estava reportando tudo, a agonia pela qual ele passou, e haviam muitas pessoas em Israel, e ele disse: todas estas pessoas aqui vieram todas contra mim, foi isto que eles me fizeram quando tu não estavas lá. E o Senhor me fez sentir o buraco dos cravos, e doeu tanto que eu não pude suportar. Eu pulei quando eu acordei. Ele estava tão sedento, ele gritou porque ele estava muito sedento, ele gritou porque ele estava com muita sede, ele gritou. Entretanto, quando você olha esta sede, é a sede pela qual você deveria passar. É por isso que você vê o homem rico e o Lázaro em Lucas 16, no versículo 24, o homem rico sentiu aquela sede. Foi isto que Jesus sentiu por vocês. Vocês têm que recebê-lo nesta noite, vocês têm que aceitá-lo. Se os outros os rejeitarem, quanto a nós vamos aceitar o bendito Salvador. Apocalipse 21, versículo 6, ele diz: e disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Este é o acesso que ele deu para a sua alma sedenta, muito sedenta devido à ausência de Deus, à separação de Deus. As almas dos homens estão sedentas, e se você for para o inferno e rejeitar Jesus, você vai ficar mais sedento, porque você vai sentir o que Jesus sentiu e o que o homem rico na parábola do Lázaro sentiu. E agora, porque ele teve sede por você, no versículo 6, ele diz, Apocalipse 21, então disse-me, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água da vida. Este é o acesso que ele nos deu. Este é o acesso que ele nos deu quando ele ficou com sede. Por sua causa ele teve sede.
Você deveria ter sido aquele que estava agonizando e pedindo para alguém mergulhar o dedo na água. Mas ele fez isso por você. Eu ouvi nesta noite reportando para o Pai. Golpeou meu coração como um raio. Eu chorei amargamente. Eu quase desmaiei. Eu pulei. Porque o Senhor me fez sentir a dor. João capítulo 7, 37 e 38, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E todo aquele que crer em mim, como as Escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então ele disse: venha a mim e receba o Espírito de Deus, ao saciar da nossa sede de estar na presença de Deus. O Espírito de Deus, o Deus surpreendente. Como tu podes ser o meu Deus santo? Como tu podes habitar em mim? O Espírito de Deus agora está vivendo em você. As águas vivas, o Espírito vivificante de Deus. Ele foi ao inferno, separado de Deus, ele sentiu sede na sua alma, ansiando apenas poder adorar o seu Deus. A separação de Deus, o terror, a morte, o total isolamento e rejeição da separação de Deus é inacreditável. Ele foi separado e esquecido, e ele sentiu sede na sua alma por sua causa, para que agora você tenha acesso, para que todo aquele que tiver sede agora pode vir e beber, porque ele agora já pagou por você. Nesta noite, eu vi, ele estava explicando para o Pai, ele estava contando para o Pai o que ele tinha passado, aquilo pelo qual ele havia passado. O livro de João, capítulo 4, 13 e 14, ele diz: respondeu-lhe Jesus: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede novamente. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele se tornará uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Quão lindo, Salvador! Como você pode rejeitá-lo? Eu vi o preço. Nesta noite ele me mostrou o preço, ele me fez ver a dor, e eu chorei descontroladamente naquela mesma visão. E eu pulei, foi insuportável. E ele disse, no livro de Mateus, enquanto terminamos agora, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ele teve sede por nós, por nossa causa ele teve sede. Ele teve sede para que você nunca mais tenha sede. Ele tornou-se separado de Deus, a sua alma, a própria alma dele ansiou, teve sede inacreditavelmente. Apocalipse 22, 17, ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que deseja beber de graça da água da vida, que eles venham. Então, aqueles de vocês que querem recebê-lo hoje e aceitá-lo, porque ele foi abandonado por vocês, rejeitado por sua causa. Aqueles que querem poder apreciá-lo e honrá-lo, pela dor e pela agonia de ter sido separado de Deus, o seu Pai, por sua causa. Para que você possa ser aceito, como nós vimos no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 14. Receba Jesus, repita esta oração e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado nesta noite, e eu te recebo, meu Senhor Jesus. Quanto a mim, eu te recebo. Quanto a mim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Por favor, receba-me e renove, regenere a minha alma.
cubra-me com teu sangue e traga-me para o teu reino eterno, pelo qual tu pagaste um preço tão alto, um preço tão pesado, o preço do Rei real que morreu por mim na cruz. Senhor Jesus, eu te aceitei hoje e eu te aceitei para sempre. Traga-me para o teu reino. Senhor, ensina-me a te honrar os seus milagres, honrar as suas maravilhas e nunca mais te rejeitar novamente. Faça com que eu receba o seu Espírito e rejeite o pecado, para que eu possa honrar a dor pela qual tu passaste, o Rei real. Tu foste rejeitado, Senhor. Tu fostes lançado fora, Senhor. Tu foste descartado por minha causa, rejeitado por minha causa. O céu fechou sobre ti, meu Senhor. Mas hoje, eu te aceito, meu Senhor. No poderoso nome de Jesus, amém. Deixe-me terminar lendo o livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se para a sua própria vantagem. Este é o preço que o Pai me mostrou hoje, quando o Messias disse, veja, quando tu não estavas aqui, foi isso que eles fizeram comigo. Ele, sendo Deus, aceitou o ser humano, veja isto, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a assumir a natureza de um servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele foi separado, ele era rei, ele era Deus, o Rei da glória com Deus Pai. Tinha a mesma glória no céu, mas foi Deus que desceu para encontrar o homem, para alcançar o homem. Foi Deus que tornou-se homem. O homem não tornou-se Deus. O homem não alcançou a Deus. Foi Deus que alcançou o homem. Que maravilhosa graça! Nós o aceitamos nesta noite. Eu ouvi a dor dele, eu senti a dor dele. No versículo 8 ele diz, e sendo achado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Olha isto. Ele se humilhou quando ele foi abusado. Ele se humilhou aos pregos. Os pregos de Satanás. Os pregos do inimigo. A tortura de Satanás. Ele aceitou ser torturado. Ele mostrou para o Pai os pregos hoje, nesta tremenda visão desta noite. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele se humilhou diante dos seus agressores, aos tapas, às cusparadas no rosto. Como nós podemos rejeitá-lo? Entrando em pecado quando você diz que é nascido de novo. Isso é rejeitar a Deus. Isso é rejeitar Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, significando que a morte mais humilhante. Por isso Deus o exaltou ao lugar mais elevado. Então, esta é a diferença entre o Senhor Jesus e Satanás. O Senhor Jesus desceu da glória para alcançar o homem. Mas Satanás está dizendo, eu exaltarei o meu trono nas extremidades do norte. Satanás não é Deus. Ele nunca alcançou este nível. Ele nunca exaltou-se a si mesmo. Então Satanás é nada. Mas o nosso Deus, ele veio da glória e ele se humilhou, ele esvaziou-se, ele já estava na glória. Onde Satanás quer dizer que ele vai se elevar até lá, ele não vai. Toda vez que Satanás vem até você como igreja e mente para você como igreja, e você o segue no pecado, abortos, imoralidades, homossexualismo, mentiras, falsos profetas, neste tempo Satanás está se exaltando a si mesmo porque você está adorando ele. Não permita ele. Jesus se humilhou, portanto Deus o exaltou ao lugar mais elevado e deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor os abençoe. Amém. Todarabá. Obrigado.